palestrante, né, Dr. Leonardo Azevedo, foi residente lá do Servidores e fez fellow de retina clínica. Hoje em dia, orgulho lá do serviço, está fazendo, ele é staff lá de UVI da UFRJ, professor substituto também. Então, vou passar a palavra para você começar, e boa apresentação aí. Obrigado, Bruno, Júnior, Daniela Sossi, todo mundo aí que estiver presente, tá? É um prazer estar aqui, tá? Que nem eu falei no início, fui incumbido de dar esse tema, uveites infecciosas, diagnóstico diferencial, que é um tema muito extenso, né? Gigante. Então, eu preferi trazer em forma de casos clínicos, trouxe em torno de uns 5 casos clínicos, deve dar em torno de uns 50 minutos, uns 10 minutos para cada um. Se precisar, tem outros casos também, enfim, mais para ser algo prazeroso, para a gente discutir alguns casos interessantes, né? Tentei, que nem eu falei, tem casos mais simples, tem casos mais difíceis, e também um bate-papo. A Dani tem muita experiência em UVIT, o Júnior também, também tem muita experiência, então é sempre uma troca, né, de experiência, né? Então, eu faço ambulatório lá na UFRJ de UVIT já tem uns 4 anos. Fiz meu mestrado, eu fiz lá, eu fiz em reumato, né? Eu fiz em lúpus, né? Em retinopatia lúpica, né? Mas trouxe hoje esses casinhos aí de doença infecciosa para a gente discutir. Bruno, você que manda. Quando puder começar. Já, a palavra é sua, pode começar. Então, eu tentei uma coisa bem simples, né? De falar que as uveites são os processos inflamatórios, né? Que acometem o trato uveal, que é a túnica média do olho, né? Compreendendo a íris, o corpo ciliar e a coroide. Então, isso é uma parte bem introdutória, bem básica, né? Mais para os R1s. Então, hoje eu vou falar só de casos de uveite posterior, né? Não vou falar de uveite anterior nem intermediária. Então, trouxe alguns casos, devido a ser a seção de retina, de alguns casos de uveites infecciosas acometendo o polo posterior. Então, fiz um café. Opa. Então, tem vários diagnósticos diferenciais, a gente só vai ter a parte infecciosa. Então, vou falar o primeiro caso. Se alguém quiser interromper, discutir, tá? É um bate-papo informal, tá? Ó, VWV, 37 anos, feminina. É uma paciente jovem, tinha 37 anos, né? Portadora de doença de Crohn. Estava usando o adalimumab, né? Que é um anti-TNF, um biológico, e azathioprina. Ela chegou com a queixa de diminuição da visão. Relatava uma perda progressiva de visão em olho esquerdo há 2 meses, né? Com uma hiperemia conjuntival associada. Negava outras doenças de base hipertensão e diabetes e relatou que tinha tratado tuberculose, tinha uma tuberculose latente em 2002. A acuidade visual era 20/20 no olho direito, 20/40. Na biomicroscopia, tinha uma conjuntiva levemente peremiada, a córnea tinha preceptado cerático Moton Fat e tinha uma cruz de reação de câmara anterior, pio sem alterações. O olho direito, nada digno de nota, mas no olho esquerdo, ela tinha uma vitreite muito intensa, era difícil de dilatar, tá? E aí, mas ela tinha uma vitreite muito intensa, e se vocês perceberem, próximo ali à retina nasal superior, já começa a ter uma lesão. Ela estava fazendo vários focos de retinite, tá? Tinham várias lesões, tinha uma superior e tinha uma nasal bem extensa, né? E ela relatava esse quadro, um quadro de um olho vermelho há 2 meses. Aqui são outras retinografias mostrando a lesão. A gente fez um OCT, a gente conseguiu pegar o OCT, a gente vê que tem uma retinite acometendo todas as camadas da retina, né? O OCT é difícil de captar ali porque tinha muita vitreite, mas dá para observar que o foco inflamatório era na retina, né? Tinha uma desorganização de toda a retina. E aí vou abrir para a hipótese. Alguém quer comentar esse caso? Quer que eu volte na imagem? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Léo, vou falar.
Na realidade, assim, o ACT mostra que você tem um aumento da refletividade da retina interna, né? Na realidade, pegando toda a retina. O diagnóstico diferencial, com certeza, é uma retinocoridite por toxoplasmose, entra nesse diagnóstico, esse aspecto do ACT. Agora, são múltiplas lesões, é isso? São múltiplas lesões, Dani. Então, ó, só recapitulando, ó, ela chegou assim para a gente. É uma paciente que tem uma doença autoimune, que é a doença de Crohn. Ela estava imunossuprimida, ela usava azatioprina e adalimumab, dose imunossupressora. Ela abriu um quadro de uma uveíte granulomatosa. Então, a gastro estava preocupada se era uma uveíte pelo Crohn. Então, a gente falou, ó, isso não é pelo Crohn, uma uveíte granulomatosa, entendeu? Com retinite multifocal, isso não é do Crohn. Isso provavelmente deve ser alguma infecção, entendeu? Então, essa que é a jogada. A gente, assim, a gente está aqui discutindo as hipóteses diagnósticas. Na realidade, é uma paciente imunodeprimida e até a toxoplasmose num paciente imunodeprimido também é completamente atípica, né? Não vejo característica clínica de ser herpes, não vejo, assim. Pode até ser uma área de necrose, começando na periferia, né? Necrose retiniana aguda, tem aquele critério clínico, mas aí já tem vitreite, mas entra no diagnóstico diferencial. E você falou que ela tratou para tuberculose também em 2002, tratou corretamente? A princípio, sim, tá? Tanto que a gastro entrou com biológico, com azatioprina, ela relatou que tinha tratado, né? Mas isso em 2002 que ela tinha tratado a tuberculose latente. Assim, o aspecto do ultrassom, com aquele aumento da refletividade dessa retinite, não é muito de tuberculose, não. Seria um diagnóstico presumível, mas não vejo muito achado. Mas entra aí no diagnóstico diferencial. Eu ainda pensaria, tem vasculite? Não deu para ver direito. Não, tinha uma vasculite ali associada, né? Mas provavelmente próximo, porque era próximo à lesão, tá? Eu ainda pensaria numa toxo atípica no paciente imunodeprimido. Seria eu ficaria também com isso, que esses pacientes imunodeprimidos têm umas tóxicos muito doidas, né? E é uma lesão muito retiniana, eu acho que pensaria primeiramente em tóxico. Eu pensaria a primeira opção tóxico. Foi bem parecido com o que a gente pensou também, né? Agora, a gente também pensou que nem vocês também, as causas infecciosas, né? Mulher jovem também, a gente também pediu VDRL FTBS, né? Mas, para nossa surpresa, ela veio um IgM positivo para tóxico, né? Então, ela estava fazendo uma prima infecção por toxoplasmose, né? Isso foi a nossa hipótese diagnóstica, de acordo com a sorologia, e ela estava imunossuprimida, então ela fez uma forma bem atípica de toxoplasmose, né? Então eu trouxe esse caso porque não é toda vez que a gente vê uma toxo atípica nem usuário de biológico, né? Então achei interessante trazer, porque não é algo tão comum assim no dia a dia, né? Quem faz o VIT vê mais, mas como a plateia é mais heterogênea, eu achei interessante trazer esse casinho aqui, tá? Como é que você vai conduzir esse paciente em relação ao controle do Crohn e a tóxico? Bom, você vai mostrar agora, né? Aí que foi o problema, por isso que eu trouxe também, porque aí é sempre bom discutir, né? Foi uma dor de cabeça, porque a gente fez Sterm, Hidracil, a gente queria ter começado com o esquema clássico, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, só que a gente não conseguiu. A gente começou com Bactrim F, o prednisona, a gastro suspendeu a adalimumab, tá? Mas não tirou a azatioprina, porque ela tinha um Crohn grave, tá? Aí que foi o problema. Quando tirou a adalimumab, reativou o Crohn. E aí a gente ficou numa situação complicada, porque ela tinha uma doença grave, do ponto de vista da gastro, né? Então não podia tirar toda a imunossupressão e tinha várias lesões infecciosas. Então o manejo foi difícil. Ela não estava cicatrizando as lesões mesmo com a retirada do adalimumab usando Bactrim F. A gente conseguiu na Fiocruz o esquema clássico, né? Que lá é mais fácil de conseguir.
E a gente estava acompanhando ela, só que ela acabou perdendo o follow-up. A gente estava até pensando, cogitando a possibilidade de fazer clinda intravítrea, né? Mas ela estava começando a responder bem ao... Seria uma outra opção caso falhasse o esquema clássico. Mas foi um problema, porque ela reativou o Crohn. Ficou reativando o Crohn e com quadro infeccioso. A terapia local seria uma boa opção, Léo, porque eu associaria a clinda com corticóide, com dexametasona, já que a parte sistêmica dela é complicada, né? De você balancear esse controle da doença autoimune com a doença infecciosa. É uma opção, entendeu? Se ela não responder. Mas você faria, Dani, só clinda, ou é pura intravítrea ou clinda com dexa? Com dexa? Clinda com dexa. Sim. Mesmo com todas essas lesões, você acha que a princípio dá para... Não precisava ter tanto... Tem vários artigos assim comparando só clinda. Tem um grupo de São Paulo que faz só clinda, tem o pessoal da Paulista faz clinda e dexametasona. Eu já fiz nos servidores clinda com dexametasona, o paciente também, um deprimido da remata, e respondeu muito bem. Então, assim, eu costumo associar dexa. A lesão era próxima da fóvea? Não? Era nasal, né? Olha só, Júnior, vou mostrar de novo a foto. Não era bem próxima à mácula, não, né, Fábio? Mas eram lesões muito extensas, tá? Muito extensas. E a gente ficou com receio nisso, né? A gente fez só o clássico e manteve a prednisona. Ela voltou a reativar o Crohn e a gastro ficou tentando ajustar a dose da azatioprina. Mas é um caso muito difícil de manusear, porque você melhora quadro infeccioso e descompensa o autoimune. Então, esse é um caso que eu trouxe que foi difícil da gente manejar e para ver a experiência de vocês. Eu acho que era um caso bom para fazer a clinda intravítrea mesmo, mas eu não teria coragem de fazer a dexametasona não, Dani, porque realmente eu já vi pacientes estourar, pipocar, um monte de coisa com corticoide em tóxico assim, eu tenho medo. Mas olha só, Júnior, a resposta é ruim com triancinolona. Tem vários trabalhos falando que clinda com triancinolona acaba com o olho do paciente. Se for fazer corticoide, tem que ser com dexametasona. Como aí tem muita vitreite, você pode associar. Tem ótima resposta. Eu costumo fazer, o pessoal da Paulista também. Né? E teve um grupo da Academia Americana, a gente estava discutindo sobre isso, enfim. É muito pessoal, né? Você mas assim, esse caso até você, como está longe da mácula, você teria até mais, né? De qualquer maneira, realmente seria mais seguro. É uma opção legal mesmo. Pode fazer também sua clinda, enfim, ver se responde. E avaliar, né? Mas é um caso que foi difícil da gente manejar por causa disso, né? Por causa do Crohn também. E a gente não podia tirar vamos tirar tudo, a azatioprina, a adalimumab, não podia tirar tudo porque ela reativava, começava ela tinha sangramento pelo Crohn. Era um caso difícil, né, de manusear, né? Então, esse é um caso que eu achei interessante de trazer por causa disso. Você vê que dá pano para manga. Vou trazer agora o caso 2. Esse caso também é um caso legal. Então, olha só. SS, feminino, 53 anos, viúva, parda, natural do Rio de Janeiro. Visão ruim no olho direito. Paciente refere baixa visual, dura hiperemia no olho direito há 2 meses, hipertensão arterial. Acuidade visual 20/200. A córnea transparente, a ampla, tinha uma cruz de reação de câmara anterior, sinéquia, e ela tinha esse fundo de olho aí, tá? Ela tinha... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Então, ela tinha uma baixa visual no olho direito, né? E ela, se vocês perceberem, aqui não tem cursor, eu acho. Tem. Dá para ver o cursor? Dá. Então, ela tinha um descolamento seroso aqui, parecia que tinha um granuloma, uma lesão, uma coroidite, e tinha outras lesões menores também, se vocês observarem. Aqui na foto também dá para ver. Então, era uma mulher de 53 anos, com essa baixa visual, né? Essa é a Anjo. Pensaria pedir um IGRA ou um PPD logo, para descartar a tuberculose. IGRA e PPD logo. Mas você pensaria em mais alguma coisa, Dani? Olha, você tem o ACT da lesão para ver? Não, o ACT lá da UFRJ não estava funcionando na época, a gente só conseguiu a RET e a Anjo.
olha só... Mas era mais elevado. Sempre quando você vê um paciente com essas lesões, com um quadro de corodite multifocal, uma lesão maior, você tem que descartar, no nosso país, tuberculose, né? Doenças infecciosas sempre e a tuberculose. Então, assim, tem um quadro de corodite multifocal, tem essa lesão maior, seria bom passar um ultrassom aí, um OCT, para ver o aspecto dessa lesão, a camada comprometida. Então, assim, tuberculose é óbvio que vai entrar no diagnóstico diferencial. Essas outras lesões aí, multifocais, eu pensaria em tuberculose. Tuberculose, mas a gente também tentou afastar a sarcoidose, né, lá no ambulatório também, e também pensamos principalmente nessas duas hipóteses também, né? Alguém quer mais comentar alguma coisa na foto? Olha, ela era imunossuprimida, não? Não, essa não, Júnior. Era uma mulher de 53 anos. Ó, era mulher... Está fora da faixa das uveites tradicionais, né? Então, a tuberculose é a primeira hipótese mesmo. Agora, alguma doença, pensar em alguma coisa fúngica aí, eu acho que também não, né? Imunocompetente, não vou... Tuberculose é, de fato, disparada a primeira hipótese mesmo. Ela a princípio, ela era ISDA, né? Era uma mulher de 53 anos parda que relatou, estou sem enxergar tem 2 meses, né? Lá na UFRJ, a gente atende os pacientes do hospital universitário e a gente tem porta aberta. Então, todos os uveites do Souza Aguiar vão para a UFRJ, tem outros hospitais que a gente tem porta aberta. Então, às vezes o paciente demora aí, mas quando chega nesses hospitais, eles entram direto lá na UFRJ. Essa paciente chegou com essa queixa de 2 meses. Então, a princípio... Deixa eu só fazer um comentário. Só para os residentes. A sarcoidose, ela é bilateral. Tá? Quando você compara, geralmente, a corodite por tuberculose, né? ou aquele aspecto placode, serpidinous-like, geralmente ela é unilateral, mas você tem casos também bilaterais. Então, aqui, só para falar, é um paciente que tem um quadro unilateral, não é isso? O outro olho é normal. Unilateral, o outro olho era normal. Isso. E um granuloma, né, que fala mais de coróide, então já reforça... Acho que ou OCT na lesão ou ultrassom te ajuda. E você vê que tem múltiplas lesões coroidianas associadas a esse possível tuberculoma, né? Aqui é até mais fácil de ver a lesão, você vê que é bem profunda, né? Tipo de coroidite, você vê que a lesão é profunda, dá até para ver o vaso passando por cima aqui, né? Uhum. Então, a princípio, a gente também pensou que nem vocês também. A gente fez um screening, né? E veio um PPD de 15, né? A gente tem a hipótese de TC normal, ECA normal, cálcio. A gente pediu VDRL, FTBS, anti-HIV. Então, a gente pensou, junto com a DIP, né, de um quadro de tuberculose ocular presumida, e a gente orientou iniciar a medicação, o RIP, né? Só que ela foi para o posto de saúde e não fizeram o RIP, fizeram só a isoniazida. E aí, olha como é que ela evoluiu, ó. Ela abriu uma outra lesão, ó, nessa região, ó, e piorou a visão. Mas por que você falou em isoniazida, gente? Não, foi no posto de saúde, Dani. A gente pediu para iniciar o RIP, só que a pessoa do posto de saúde pensou que era uma tuberculose latente, entendeu? Ah, meu Deus do céu. Exatamente, coisas que acontecem na realidade, no livro não tem, né? Então, exatamente. na verdade, a gente montou a hipótese de tuberculose ocular presumida, só que ela foi tratada para tuberculose latente e piorou a visão. E ela abriu uma lesão nova, ó. Ela não tinha essa lesão nasal aqui, ó. Vou até mostrar a foto aqui, ó. Ela aqui é a foto dela. Até ficou mais turvo, vítreo, e ela não tinha essa lesão nasal, ó. Houve uma mudança no padrão. E aí, Dani, Júnior, alguém quer mais comentar? Eu trataria essa paciente direito, com esquema RIP, e pode até, se você quiser, associar um corticoide, entendeu? Então, mas foi acho que a gente achou interessante foi isso, porque quando a gente descobriu que não fizeram RIP, só fizeram isoniazida, e aí que o quadro tinha piorado, então, no posto de saúde eles não conseguiram entender e acabaram fazendo só para tuberculose latente. Então, ela não tinha essa lesão nasal. Você vê que a foto anterior, né, que é a foto mais atual,
Então, houve uma mudança do padrão. Então, a gente tratou ela com RIP, não usamos corticoide, né? Porque o pessoal da UFMG, isso aí também é muito controverso. Tem pessoal, escolas que advogam que você pode usar corticoide, tem outros que não, mas essa a gente preferiu tratar só com RIP puro. Então, olha só como é que cicatrizou a lesão nasal, ó. Então, a gente fechou retrospectivamente, confirmando a nossa hipótese diagnóstica de tuberculose ocular presumida, né? Então, foi um caso também difícil, né? A gente não vê toda hora assim, né? Tuberculose ocular. Então, é um segundo caso que eu também quis trazer, porque é uma causa infecciosa, que nem a Dani falou, que é muito importante, né? A tuberculose geralmente abre esses quadros de coroidite multifocal, ou pode ser só um granuloma. E a paciente, você viu que fez só isoniazida, ela ainda houve uma piora do quadro, mas depois que a gente iniciou o RIP, ficou 4 meses tratando, houve uma cicatrização da lesão. Muito E no legal, final cara. ela estava assim, ó. Uhum. Você Muito vê bom, que, cara. que já houve uma melhora muito grande, né? Aqui a foto da lesão nasal que cicatrizou e depois regrediu bastante as outras lesões só com RIP. Uhum. E a acuidade visual final ficou quanto, né? Olha, ela ficou uns 20, 60. Eu estava no prontuário. Ela melhorou bastante, porque ela tinha um Ela chegou descolamento. a ficar MM ali, né? Não, MM, isso daí foi antes, quando ela ainda estava com a vitreite, entendeu? E tá, você vê que aqui até o vítreo tá mais turvo, tá vendo? E ela tinha, olha aqui, Bruno, aqui, ó. Se você reparar bem, ó, ela tinha um descolamento seroso aqui nessa região, ó. Tá vendo? Muito legal, cara. Aqui, ó, já tá plano, tá? Olha como é que cicatrizou aqui nasal, ó. Muito diferente. Você vê que até, ó, tá bem mais limpo a foto, tá vendo? Olha como é que era aqui, ó, muito mais turvo, tá? Sim. Então ela respondeu super bem ao RP, né? A gente lá na UFRJ, a gente pega alguns casos de tuberculose ocular presumida. Não é o carro-chefe. O carro-chefe é toxoplasmose, sífilis, herpes. Tuberculose, apesar de ter muito caso aqui no Rio de Janeiro, não é toda hora. A gente tem caso lá de uveitis intermediária tuberculose, tem uns 2 ou 3 casos de coroidite multifocal tuberculose, né? Mas eu achei interessante porque, como o tema era de uveitis infecciosa, a gente viu um caso diferente de toxo. Estamos vendo agora um caso de tuberculose também, né? E Excelente, aí, cara. Dani? Bruno, Júnior, ou alguém quer mais fazer algum comentário? Excelente. Excelente caso. Ótimo. Só caso continue aí que tá bom demais. Vamos lá, vamos mais um casinho aí. Esse caso aqui, vamos lá. É DCS masculino, 38 anos, né? Tinha queixa de piora da visão. O paciente referia baixa visual súbita no olho direito associada à dor ocular há uma semana. O paciente procurou atendimento em outro serviço, prescrito Predforte Midracil, anti-inflamatório, não houve melhora, né? Nega morbidades, tinha lesões eritematodescamativas em palma de mãos e plantas dos pés, tinha lesões ulceradas em mucosa oral, negava lesões genitais. Aqui a foto está um pouquinho estourada, mas dá para ver que tem lesões eritematodescamativas na palma da mão, né? Uhum. No pé também tem lesões eritematodescamativas. Tinha úlcera oral. Acuidade visual de 20/30, né? Com correção. 3 cruzes de célula na câmara anterior, células no vítreo. Pio ok. O fundo de olho, a princípio, ok, mas tinha essa vasculite. Tinha uma vasculite retiniana. Eu vou abrir aí para a gente discutir esse casinho aí. VDRL. Calma, vamos por lá. Mas então era isso, um homem jovem, né, com lesão eritematoidescamativa, úlcera oral, tinha uma vasculite retiniana. A gente também pensou que nem você, Dani. Da infecciosa, você podia pensar também em IBC, né, das não Não, mas infecciosas. aquela
aquelas lesões ali, aquilo para mim é sífilis, né? Não, sífilis é a primeira hipótese, a lesão de escamativa da mão. Mas só que, bom, sífilis é a primeira hipótese mesmo. A gente também pensou, que nem você falou, Júnior, descartar ABC, lúpus, outras doenças também que podem cursar com lesões com vasculites retinianas, né? Mas é um caso, isso aí a gente vê o dia a dia, né? Isso é um caso que o que chamou a atenção foi o VDRL, 1 para 4.096. Bem Exatamente, altíssimo, né? FTBS reativo, foi negativo, as outras sorologias tudo negativa, né? Foi numa época que não, foi aquela época, Dani, que estava em falta a penicilina cristalina. Então não tinha, teve uma época no Rio de Janeiro que a gente não tinha penicilina cristalina, a gente teve que tratar com ceftriaxone, né? Fizemos 14 dias e evoluiu super bem. Fez punção lombar, não tinha alteração no líquor. A maioria dos casos que eu pego de sífilis não tem essa manifestação, que são manifestações mais precoces da sífilis, né? Sim. Eles pegam normalmente numa fase mais tardia, que abre o quadro para a gente com uma manifestação ocular. Ô, Júnior, você sabe que você pode ter neurosífilis em qualquer fase da sífilis, tá? Não, pois eu sei, mas assim, para mim, na minha experiência, que não é grande como de vocês, não é tão comum pegar nessa fase. Agora, nesse caso, olha, mesmo a punção licórica dela, desse homem, estando sem o VDRL positivo, sem aumento de proteínas, de glicose, eu trataria como neurosífilis. Você fez depois a benzatina? Fizemos depois, a gente fez ceftriaxone, depois fez a benzatina as 3 semanas, né? Mas a penicilina, a gente lá na UFRJ, a gente trata todo mundo com penicilina cristalina. Sífilis ocular, interna, penicilina cristalina, mas foi aquela época que não tinha, que estava em falta, não conseguia de jeito nenhum, né? Então, eu trouxe esse caso também, que a gente vê muita sífilis lá no ambulatório, né? Como tem essa parte que é porta aberta, então acabam encaminhando muito caso para a gente internar, caso de uveite intermediária, retinite multifocal por sífilis. Sífilis, eu vejo no IBOL, sem brincadeira, gente, toda semana tem. Tem paciente com placoide associado a amigos, tem placoide muito. A gente realmente tem visto como aumentou o número de pacientes com sífilis, né? E, enfim, mas tem boa resposta se você... Não, a gente tratando corretamente. Sim. Agora, com ceftriaxone, respondeu bem? Respondeu bem. Por isso que eu trouxe esse caso também, que é sífilis, assim, para a gente que está em um hospital de referência, hospital universitário, hospital que nem os servidores, a gente acaba vendo, né? Mas como é muito heterogêneo as pessoas que estão assistindo, né? Então, é sempre lembrar, né? Deixa eu ver aqui, Então, aqui a gente já, depois de ter tratado, aqui a gente vê que aquela região onde tinha vasculite não tinha mais, né? Então, ele melhorou bastante da parte clínica, as lesões cutâneas também melhoraram, né? Respondeu super bem ao ceftriaxone, mas a gente fez a penicilina benzatina depois também, Dani, tá? Das 3 semanas. Realmente foi essa época que não tinha cristalina, mas a gente sempre dá preferência lá pela cristalina. Mas alguém quer comentar alguma coisa, algum questionamento? Eu vou passar então. Caso 4. Feminino, 29 anos, parda. Essa daí, Júnior, essa daí é dos servidores, hein? Essa daí eu atendi quando era R3. Eu trouxe aí para dar uma lembrada aí. Matar saudade. Matar saudades. Isso daí é dos servidores. Eu montei esse caso, só que na época eu cheguei acho que a apresentar na sessão da retina, mas não mostrei na sessão geral. Mas é um caso bem bacana também, e é dos servidores esse caso. Feminino, 29 anos, parda, casada, baixa visual em ambos os olhos. Paciente relata baixa visual há 1 mês no olho esquerdo e há 1 semana no olho direito. Paciente HIV positivo e uso antirretroviral irregular.
O paciente não usava medicação, não sabia o CD4, tinha perdido a visão no olho esquerdo e há uma semana não estava enxergando do direito. Relatou tratamento para sífilis há 1 ano atrás, do episódio do atendimento, durante a gestação. Chegou para a gente lá nos servidores, lá na retina. Na verdade, ela foi um parecer. Eu atendi ela como parecer e depois eu mostrei na retina, né? Ela era movimento de mãos no olho direito e PL no olho esquerdo. Tinha injeção ciliar discreta, células 3 cruz em 4, PK fino. Ela tinha uma vitrite muito intensa, tá? Então era difícil às vezes de tirar, de ver com detalhes, né? Devido à vitrite. Mas a gente olha que tinha uma retinite nessa região e hemorragia, né? Aqui maior aumento. Você vê que tinha vasculite também associada à retinite necrosante com hemorragia e muita vitreite. Era uma lesão muito extensa, né? 360 graus. Você vê que tem uma retinite já bem próximo das arcadas, já até ultrapassando as arcadas. Então é isso. O outro olho era indevassável. No ultrassom tinha um descolamento de retina. Isso daí é herpes, né? Necrose herpética da retina. É interessante até para os residentes, porque a outra poderia ser a retinite por CMV se não tivesse reação de câmara anterior, se não tivesse essa vitreite, quer dizer, um diagnóstico diferencial de necrose retiniana, né? Entraria retinite por CMV, mas o quadro clínico não é, pela intensa vitreite, intensa reação de câmara anterior. Se você teria que dizer o CD4, que provavelmente ia estar bem baixo. Então, essa clínica, eu pensaria em necrose herpética da retina. Eu também, claro, ainda mais é isso que você falou. Porque se fosse MV, provavelmente não teria essa reação vítrea toda, teria ligado a um CD4 muito menor. Ela possivelmente deve ter um CD4 razoável para ter essa reação toda, né? O CD4 saiu depois, durante a gente teve que internar para fazer medicação, mas deu menor que foi um CD4 de 200, ela tinha já uma baixa de CD4, mas não era tão baixa, né? E tinha essa vitreite toda. Essas lesões em placa, né? Uhum. Agora, eu achei interessante porque às vezes a gente vê mais periférico, né? E ela deixou avançar, né? Quando a gente viu, já era uma lesão bem próxima, né, do polo posterior, né? Então, mas a progressão é muito rápida, né? Em 5 dias muda completamente o quadro. E até para os residentes, quando você vê aquelas áreas de necrose, que você pensa em herpes, às vezes você consegue ver bem 5 dias depois, já está com tanta vitreite que você não consegue nem ver direito mais a retina do paciente, de tão rápido que é a progressão da doença. Então, aí é internar e fazer a ciclovir venoso. Minha opinião. Exatamente. E ela já tinha descolado um olho, né? Então, um caso, assim, extremamente complicado, até do ponto de vista social, né? A paciente jovem já tinha descolamento de retina de um lado, tinha uma necrose retiniana aguda no outro, HIV, em uso irregular de antirretroviral, então tinha essa questão também que era bem complicada. Mas eu achei um caso bem, bem bacana, falei da época dos servidores, por isso que eu quis trazer, né? A gente vê muita coisa interessante lá nos servidores, isso foi parecer. E muita coisa vem no parecer, né? A gente vê muitos casos interessantes lá. Então, a gente ficou com uma necrose retiniana aguda, né? A gente fez a ciclovir venoso. O Dr. Mário, ele também quis fazer um ganciclovir intravítreo, tá? Então, depois de 7 dias, ela ficou 20/200 e a PL no outro lado. No PAN, ela ia 20/50. E aquelas lesões de retinite começaram a cicatrizar. Então, ela respondeu relativamente bem ao ciclovir e à injeção intravítrea, né? Então, a gente vê que aquelas lesões mais extensas, aquela retinite, ela começou a cicatrizar.
Eu vou mostrar as fotos anteriores. Aqui, ó, você vê que já dá começando, já tá na fase de cicatrização. Quando ela chegou pra gente, ó, ainda estava bastante ativo, né? Então, houve uma resposta clínica bem interessante, né? Só que a gente sabe que esses casos de necrose retiniana aguda são complicadíssimos, né? Muito grave. Muito grave. Então, a gente ficou até esperançoso, né? Porque ela ficou bem, só que depois ela evoluiu com descolamento. Entendeu? Chegaram a operar ela na retina e depois ela ficou na retina cirúrgica e realmente eu não tive mais o acompanhamento, né? Dela, né? Mas são casos extremamente complicados, né? Isso também varia muito de serviço para serviço, né? Tem serviço que prefere fazer uma vitrectomia antes, tem serviço que faz depois. Isso é muito controverso, né? Na literatura. Muito eu só faço vitrectomia quando tem DR. Só indico quando tem descolor e tem que botar óleo de silicone. Mas é uma doença grave, né? É uma doença muito grave. Entendeu? HIV positiva, extensas áreas de necrose retiniana, quer dizer, com certeza ela ia evoluir para o descolamento de retina. Exatamente, muito grave. O pessoal da retina abraçou o caso, porque era uma mulher jovem, 20 e poucos anos, olho único. Então, poxa, a gente internou, fez a ciclovia, fez injeção intravítrea, operou, mas realmente é um caso muito desafiador, né, para a gente tratar e para poder dar alguma esperança, né, para o paciente, né? Mas foi um caso do R3, né? Você vê que a gente vê muita coisa nos servidores, né? Quem quer aprender lá, aprende muito, né? Então, é um serviço de referência. Eu tive um caso parecido agora no início da pandemia ali. Estava aquele terror todo por causa do Covid e tal, e o paciente tinha descolado a retina no olho esquerdo, e o filho não queria levar ele para o hospital de jeito nenhum. Ele estava com uma acuidade visual de 20/400, se eu não me engano. Estava na fase bem mais inicial que essa, o segundo olho, né? Cara, eu comecei com a ciclovia 800 miligramas de 4 em 4, pedi para ele voltar com os exames prontos e tal, e ele começou a melhorar. E hoje fiz o exame dele 20/30 essa semana. Eu pedi para ele fazer o exame até no IBOL, que eu sabia que eu botaria a Daniela lá, alguém, para fazer um grande angular lá, uma imagem. E ele está melhorando com a ciclovir oral. É o segundo olho dele, fez uma necrose retiniana aguda. Eu sei que não é o ideal, mas assim, foi um caso atípico. Ele não queria levar, medo de Covid, paciente de 70 anos, grupo de risco, não queria ir de jeito nenhum para o hospital. E acabou que a gente na Baixada lá, longe de tudo, também acabou que fez esse teste terapêutico e acabou funcionando. Mas, Bruno, o HIV é totalmente diferente, né? O HIV, você tem que, nesse caso aí grave, você tem que internar. Eu também tenho feito tratamento oral. Até um paciente do Júnior, que ele se lembra, o Bruno, o nome dele? Fantástico, é Bruno mesmo o nome dele. Está com 20/20. 20/20, ele ficou ótimo. Na verdade, você pode usar de 6 a 8 gramas ao dia. E alguém perguntou aqui, o Léo vai responder, da profilaxia. Na realidade, até uma americana, a gente estava no grupo lá de Ovate da Academia Americana, apresentando casos sobre necrose herpética da retina. E alguém perguntou, a profilaxia você faz por quanto tempo? Ela falou, para a vida toda, forever. Quer dizer, é uma doença tão grave que eu costumo, depois de tratar e de cicatrizar, manter aí muito tempo. Você vê que o Bruno, o Júnior, ele ainda está usando o Valtrex, um comprimido por dia que eu mantenho para ele. Entendeu? É grave que é. E é bem caro, né? Todo mundo pode pagar, não. Né? Exatamente. Eu mandei mensagem para a Dani, eu falei, eu não vou tirar essa ciclovia nunca mais, eu não sei agora. Eu falei, pode deixar aí. Tem que ficar de olho na periferia, né? Porque às vezes tem alguma rotura, alguma coisa, né? Tem que ficar de olho na periferia. Sim. Mas são casos extremamente complicados, também é tudo muito controverso, né? De quanto tempo você vai manter a profilaxia, né? Então, isso é que nem a gente falou ali, a gente comentou de tratamento de tuberculose ocular, cada local é diferente. Lá na UFRJ, a DIP preconiza fazer 6 meses de RIP. Tem serviço que é 9. Tem local nos Estados Unidos que é 1 ano. Então, tem muitas controvérsias, né?
Então, são casos desafiadores, são casos difíceis, né? São casos que a gente só vê em serviço de referência. Muito difícil a gente ver, às vezes, no consultório normal, né? Mas lá na UFRJ, acho que foi um grande diferencial lá do serviço. Isso aí deu mérito todo da Ana Biancardi, que trabalhava lá e agora está na Fiocruz. Ela abriu as portas do ambulatório de Veites para ser porta aberta. Então, começou a aparecer vários casos novos, então deu uma oxigenada no setor. Então, em muitos casos tem chegado lá e a gente, às vezes, consegue ajudar bastante pessoas, né? Casos de sífilis, de herpes, toxo. Então, esses casos, principalmente doença infecciosa, a gente conseguiu ajudar muita gente lá, né? Ótimo. Então, foi esse que foi o objetivo. Muito bom. Bom, vamos pro último caso. O último caso é um caso mais tranquilo, né? Já, que não prometi 50 minutos, está dando mais ou menos isso. Vamos lá. Masculino, branco, 12 anos, falou para a mãe e para a gente que estava com uma mancha preta no olho esquerdo, né? O paciente relatava escotoma no olho esquerdo há um dia, né? Na verdade, ele falou para a mãe, mas ele já tinha uma queixa já de mais de um dia, mais de uma semana, né? Negava outros sintomas, comorbidade, tinha 2 gatos de estimação. Cuidade visual 20/40, 20/20, e veio com esse fundo de olho aí. Tem que pensar em cat scratch, né? E o outro lado tinha isso daí, ó. Tinha uma alteração bilateral. Uhum. Tem flúor? Eu não tô, para mim está um pouquinho borrado, eu não consigo ver direito a imagem da retinografia. Eu acho que tem o ACT, Dani. Acho que o flúor não, mas o ACT eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tem um nervo borrado, não é isso? Ali é uma neuroretinite, né? A gente tem que pegar até criança, tem que pensar a doença da arranhadura do gato, né? Exatamente. É interessante investigar, ver se tem linfodenomegalia, febre, essa parte clínica toda, isso para os residentes, né? Quando a gente pensa nas alterações oftalmológicas da doença da arranhadura do gato. E assim, ele estava começando a formar uma estrela macular. Às vezes na lâmpada de fenda no início, né? A gente tem que ver com bastante detalhe, mas que nem a Dani falou, já tinha um borramento, né? E já tinha uma retinite, mas na superfície aqui tinha múltiplas lesões, né? Que é bem típico de arranhadura do gato, né? E no outro lado também tinha, ó. Se a gente fosse observar com carinho, né? Com atenção, a gente viu que tinha, apesar da neuroretinite, mas tinha retinite no outro lado também, que também é compatível, né? Aqui, deixa eu ver aqui o ACT, a gente conseguiu pegar. Pode falar, Dani. Não, isso aqui é típico, essa retinite, entendeu? Que até difere, eu atendi um paciente que era Dusner, que foi encaminhado por um colega e não era uma retinite, na realidade era uma coroidite, que é Dusner, aquela coroidite migratória. Então é interessante para os residentes olhar essa imagem de retinite, é muito típica da doença da arranhadura do gato. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais. Ó. E aqui no outro lado também, ó, uma retinite mais nas camadas mais internas da retina, né? Uhum. Então, ficou como a gente também montou a hipótese de doença da arranhadura do gato, né? Melhorou bem, né? Depois no final ficou 20/20. Mas achei também interessante de trazer que também é um caso mais não é tão desafiador que nem os outros, né? Mas é um caso de uveite infecciosa, né? Então eu preferi trazer, em vez de ficar só falando, que eu achei mais bacana trazer alguns casos para a gente discutir em conjunto, alguns casinhos, né? A gente falou de uma toxoplasmose atípica, um quadro de tuberculose ocular, um quadro de sífilis, um quadro de herpes. E agora um quadro de Bartonella, né, de doença da arranhadura do gato, né? E é interessante, Léo, que a neuroretinite geralmente ele é unilateral, não é tão comum ser bilateral, né, na doença da arranhadura do gato. Então, assim, é interessante para eles verem, né, essas manifestações atípicas. O Léo, a Maria Pia está pedindo você botar a imagem do ACT de novo para ela ver. Boto. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui, ó. Então, não pode falar, Júnior. Não, porque esse é o olho menos afetado, né? O outro tá... Posso voltar no outro, ó. Tem no outro também, ó. Tem no outro também, ó. Esse é o olho direito, né? Tinha uma CT dos dois lados, né? Uhum. Então, a gente também ficou como cat scratch pelo quadro ocular, né? Pela faixa etária, pela história epidemiológica, né? Tinha um contato íntimo com os gatos, ele melhorou super bem, né? Então, para quem não faz o VIT, às vezes não vê tanto, né? Lá no ambulatório a gente vê bastante a doença da arranhadura do gato. Então, eu quis trazer também um casinho, porque para quem não faz o VIT, eu acho que é legal ver, né? Ter bem nítido essa apresentação clínica que é bem comum, tá? Então é isso, eu apresentei esses 5 casos, né? Cumpri a minha meta, que era 50 minutos, direitinho. Léo, você usou doxaciclina por 30 dias? Usamos. Tá, sem corticoide, né? Sem corticoide, né? Eu também não uso corticoide. A gente não, até porque a acuidade visual não era tão ruim, 20/40, mas a gente preferiu usar porque ele tinha essa queixa desse escotoma. Então, tem gente que até não trataria com 20/40, né? Mas a gente lá de rotina trata todo mundo, tá? Também. Eu também. Mas porque às vezes a pessoa pode... A gente prefere tratar a causa infecciosa. A pessoa tem que estar com uma queixa de baixa visual, tem um quadro, tem um acometimento ali da neuroretinite, então a gente trata. Então, mas eu sei que isso daí tem serviços que não tratariam por ser 20/40, ou que observariam, mas a gente trata. Eu também trataria, com certeza. O Léo, excelentes casos, cara. Parabéns. Tá, eu que agradeço. Aí foi mais um bate-papo, tentei ser bem informal, trazer uns casinhos para a gente brincar, discutir, ver uns casos diferentes. Eu tentei pegar casos mais simples e moderados, um ou outro um pouquinho mais difícil, mas porque era muito heterogêneo, né? Às vezes tem pessoas que às vezes tem R1, tem staffs que nem vocês, então eu tentei ser mais abrangente e trazer alguns casos de veículos infecciosas do dia a dia, né? Toxoplasmose, tuberculose, herpes, sífilis e doença da arranhadura do gato. Então, é isso que eu tinha para falar. Excelente. Leonardo, a gente tem uma pergunta aí para vocês. A Débora Matos perguntou se no veio tipo tuberculose, vocês fazem RIP por 6 meses. Você chegou a falar que é uma controvérsia, né? Ou por 2 meses. Então, tem serviço que faz mais tempo, tem serviço que faz 9 meses, tem literatura americana que tem, lá nos Estados Unidos tem serviço que faz 1 ano. Lá na UFRJ, isso é um protocolo da DIP, tá? Então, eles orientam fazer só 6 meses para tuberculose ocular, tá? Eu também só faço 6 meses, E outra coisa também, geralmente quando o quadro é de tuberculose ocular, geralmente nos primeiros 30 dias começa a responder bem, tá? Responde bem. Você faz a prova terapêutica um mês e meio, a lesão de escoroidite já regride bastante, tá? Então, a gente tem outros casos que, assim, quando você vê que... Eu tinha um caso de tuberculose miliar, o paciente, o cara, quando tinha coroidite também. Então, quando tratou para tuberculose, a lesão da coroide melhorou em um mês, já estava cicatrizando, entendeu? Então, quando a gente é tuberculose mesmo, responde muito bem ao antibiótico. Mas isso é controverso na literatura. Você pegar a literatura americana, tem lugar que faz até 1 ano e meio, tá? De RP. Ainda mais com HIV, né? Na realidade, se você tiver comprometimento do sistema nervoso central, você pode fazer 9 meses, é o protocolo americano, e HIV até 1 ano. Quer dizer, um paciente imunocompetente, eu faria também 6 meses só. Mas tem que tomar cuidado com o etambutol, que é um problema para neuropatia, né? Já peguei alguns casos. Isso é bem lembrado pelo Júnior. Realmente tem que ter um cuidado, né? Mas esses pacientes, geralmente a gente vai tendo um follow-up, vai acompanhando. A gente tem uma proximidade muito grande lá na UFRJ, tanto com a DIP quanto com a Reumato. Então, são pacientes que a gente acompanha junto, eles descem para o ambulatório para discutir os casos com a gente. Então, é um setor que é muito rico, né? A troca de experiências. Então, a gente tem uma proximidade muito grande. Então, esses pacientes são todos vistos em conjunto, né? Então,
Basicamente isso, mas o veíte é difícil. Eu trouxe uns casos mais redondinhos, mas tem casos que a gente quebra a cabeça, às vezes fica como idiopático, às vezes demora para fazer um diagnóstico, né? Às vezes demora meses para a gente poder fechar um diagnóstico. Então, eu tentei trazer alguns casos para a gente discutir, mas nem sempre é fácil. Vou aproveitar que as feras da UVEIT estão aí, né? A Maria Pia também está pedindo para vocês comentarem diferenças do ACT com a DUSNE nesse último caso da arranhadura. A DUSNE é bem diferente. A DUSNE, geralmente, a larva ela fica subretiniana, né? Aí é uma retinite mais interna, né? E a gente vê no DUSNE a lesão ela é migratória. Você examina o paciente 2, 3 dias depois, ela vai mudando de posição e vai seguindo um rastro, né? Então é bem diferente. A gente tem pouco caso de DUSNE lá na UFRJ. Eu não sei como é que é lá no IBOL, Dani, ou lá nos servidores. Eu cheguei a ver caso de DUSNE lá nos servidores quando era residente. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente vê pouco. Onde vê mais é no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, né? Com Alexandre Garcia. Normalmente lá você no fundão pega, já tem poucos. Já tem uma atrofia retiniana, então o ACT já mostra sinais de atrofia. Eu peguei uma DUSNE agora linda, quer dizer, era uma corodite multifocal, migratória. A paciente tinha 5 gatos. Foi tratado por um colega com doxaciclina, ela não melhorou. Enfim, quando eu vi que aquela corodite era migratória. A DUSNE, são lesões corodianas, a larva fica no espaço subretiniano. E aí eu achei a larva e consegui fazer laser. E mesmo assim eu fiz albendazol para ela e ela está ótima. Depois até um dia eu mostro lá pro serviço. Bem legal o caso. Mas é diferente. A DUSNE é uma corodite migratória. A doença da arranhadura do gato é uma neuroretinite ou uma retinite. Ou você pode ter áreas de quadro de oclusões. É um quadro diferente. Lá na UFRJ a gente tem pouquíssimos casos de DUSNE, né? Inclusive um caso nosso era um menino que ele é baiano, ele tinha uns 8 aninhos, ele veio do interior da Bahia com a família para morar na Baixada. E aí ele apresentou um quadro de baixa visual e aí a gente fechou o diagnóstico de DUSNE, mas ele tinha essa história epidemiológica de ser do interior da Bahia, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente não vê muito DUSNE lá no ambulatório. Tá? Realmente não é uma... nossa casuística lá é bem baixa de DUSNE, né? A gente também vê muito caso autoimune lá, né? Lá na UFRJ tem muitos pacientes com arada no ambulatório, espondilite anquilosante, BC. A minha linha de pesquisa na UFRJ é em retinopatia lúpica, né? Então, eu fiz meu mestrado em retinopatia lúpica. Então, a gente tem muitos casos, não de uveíte, mas de retinopatia. Eu acabo botando no ambulatório de uveíte esses casos de acometimento retiniano de lúpus. Mas DUSNE a gente vê pouco. Muito legal, Léo. Muito bom. Parabéns, Léo. Foi ótimo. Eu agradeço aí o convite de vocês, está sempre um prazer. Estou em casa, estou entre amigos, tá? Um prazer. Desejo sempre todo sucesso para a nossa casa, que é o Servidores. E vocês estão de parabéns, tá? Tá super difícil para todo mundo aí na pandemia. Lá na UFRJ também as coisas estão bem difíceis. Mas se tudo der certo, a gente vai sair dessa melhor ainda, tá? E vocês estão com um grande chefe aí, que é o Júnior, capitaneando aí. Unanimidade, né? Um time de primeira, a Dani, a Patrícia, Mário, Mota, Flávio, Vitor, todo mundo do time de primeira, vocês estão super bem, tá? Eu só tenho elogios aos servidores. Sempre um prazer poder contribuir com vocês, tá? Excelente. Beleza, legal. Você também é sempre bem-vindo lá, sabe? Estou às ordens. Muito obrigado por tudo. E tu vê que a sessão realmente já está fazendo sucesso. A gente teve 70 pessoas simultâneas hoje. Se for pensar no início, agora no final, o pessoal já está cansado, está trabalhando. Mesmo assim, a gente teve 70 pessoas aqui hoje. Então, realmente, muito obrigado pelos casos aí. Foi excelente.
Na segunda-feira, a gente tem a última sessão do Retina Servidores, vai ser a doutora Aline Albuquerque, que vai falar sobre endoftalmite. E